entrevista coletiva de Wagner Mancini, e nessa parte ele fala o que esperar do Ceará em 2024. E aí, Mancini, como será o 2024 do Ceará? Eu vou te falar uma coisa, esse ano foi duro, viu? Foi duro, pesado, enfim. Às vezes a gente tem que suportar as coisas, né? Às vezes não, né? Na maioria das vezes a gente tem que suportar, porque dá a impressão que eu estou no Ceará faz um ano já. Tamanho é a descarga emocional em todas as partidas, enfim. O que esperar do Ceará de 2024? Um time competitivo acima de tudo. Competitivo. Eu acho que todo jogador, para ser atleta profissional, ele tem que ter a parte técnica desenvolvida e ter uma noção de parte tática. Porém, para o Ceará 2024, eu vou priorizar jogadores de força e velocidade, porque eu quero um time intenso dentro de campo. Eu não quero um time que tenha posse de bola. E eu falo muito isso para o atleta. Por quê? Porque a posse de bola já está inserida em quem sabe jogar futebol. Nós já nascemos com a posse de bola, jogando futebol de rua, no campinho, com a posse de bola. Hoje, o que eu acho que mais se assemelha à cultura e o DNA do Ceará é um time com força e velocidade, que possa ser competitivo, que brigue o jogo inteiro, que seja vertical, que seja ofensivo, que faça muitos gols e que tenha uma zaga, um sistema defensivo mais equilibrado do que esse que eu estou vendo este ano. Mancini, boa noite. Del Boa Luiz, noite, tudo bem? Del. Mancini, dentro dessa tua última resposta na pergunta do amigo Casqueiro, do time ser vertical, do time ser um time propositivo em campo, da forma que você gosta de jogar, aí eu vi o Vinícius aqui mais uma vez, né? Vejo você que também já jogou com essa camisa e as dificuldades eram muito maiores do que hoje. Tá Hoje é doido. muito tranquilo, né? Assim, claro que existe a pressão, como sempre existiu, mas hoje é muito melhor jogar futebol do que na época do Vinícius, na tua época, que jogaram no Ceará. E aí, dentro desse teu pensamento, Mancini, aí eu vou naquela questão da porcentagem de novo, cara. Hoje foi difícil ver o que o torcedor viu hoje aí de alguns jogadores em campo, né? Assim, e aí eu volto à questão de quando te vi jogando, quando vi o Vinícius jogando com essa camisa do Ceará, e ver alguns jogadores que não conseguem render, que não conseguem dar mais alguma coisa, Mancini. E aí eu te pergunto na questão da porcentagem, vai ficar quanto desse grupo, Mancini? Ou melhor, você responder, qual a porcentagem que vai embora desse grupo? 90%, 80%? Você poderia passar isso para o torcedor? Olha, você sabe que eu procuro ser o mais franco possível e eu vou tentar ser agora. Até porque eu acho que essa é uma informação que está todo mundo esperando e também o torcedor ele quer saber. Nós vamos ter um período de recesso agora até o Natal e o Ano Novo para retomar no começo de janeiro. Não tem como eu falar que não vai ter uma mudança no Ceará, e eu falava aqui até um pouco antes, Del, que hoje o Ceará fez tudo aquilo que fez ao longo da temporada. Fez um bom primeiro tempo, jogava bem o segundo tempo, com algumas dificuldades, deu possibilidades de contra-ataque ao Juventude, mesmo quando jogava bem, né, que foram os lances do primeiro tempo, e caiu assustadoramente após o pênalti marcado, que depois foi desmarcado. Então, ao longo da temporada, o que eu acompanhei de fora e quando eu estava aqui no Ceará, eu vi 90 minutos ou um pouco mais de 90, refletindo exatamente isso. E eu também não aguento mais isso. Eu também chego no final da temporada exaurido, porque todo jogo a gente tem que chamar a atenção das mesmas coisas. Em todas as partidas a gente tem que fazer as mesmas correções. Então, nós temos um grupo de jogadores que tem contrato até o ano que vem, que serão analisados. Eu não estou garantindo aqui ninguém. Nós temos outros atletas que vencem o contrato. Nós temos outros atletas que vão até o meio do ano. Então, tudo isso vai ser analisado com respeito, porque é óbvio que todos eles merecem respeito, mas eu apontaria aí um terço. Eu acho que um terço é mais ou menos aquilo que vai ficar, tá?
dentro da minha ótica, eu acho que nós temos que mudar 2/3 do elenco. Até para dar uma oxigenada geral, até para gerar oportunidade para todo mundo. Isso pode aumentar um pouquinho, como pode diminuir também. Essa é a minha cabeça. Eu não sou o dono do Ceará, não sou o presidente do Ceará. Vou me reunir com o presidente, vou me reunir com todas as pessoas envolvidas que aos poucos estão chegando, para que a gente possa definir. A minha cabeça é essa, eu estou te dando a minha opinião. Tá? A partir daí nós vamos sentar, é óbvio que há um colegiado, para que a gente saiba qual é o orçamento, as possibilidades de contratação, o setor de análise mostrando para a gente o que nós temos no mercado, para que seja definido. É óbvio que eu tenho um peso muito grande na escolha dos jogadores, e não deveria ser diferente. Mas é óbvio também que a gente vai sentar em várias cabeças e analisar isso tudo que eu estou te falando. Então hoje eu vi uma equipe que me mostrou tudo aquilo que pode ser uma temporada. Muito boa, razoável ou péssima no final do jogo, péssima. O André teve oportunidade, se o atleta ele não conseguir entregar aquilo que a gente quer, não sou eu que vou pôr ou tirar, porque muitas vezes fica muito direcionado para o treinador, que ele põe e tira o jogador que se escala, entra em campo, faz o melhor. O JV fez um grande jogo para mim, fiquei muito satisfeito. Perdeu uma ou outra bola, perdeu porque deu uma empolgadinha no jogo, porque estava muito bem e quis dar um drible, enfim, mas ele mostrou para a gente que pode ser útil. E infelizmente ele pediu para sair e eu ainda segurei, porque sempre que o jogador me pede para sair, eu seguro pelo menos mais 10 minutos, porque eu acho que dá. E é importante, porque quando você muda um jogador dentro de um sistema que está funcionando, você corre o risco desse sistema piorar. E foi o que aconteceu. A saída do JV, nós tomamos 2 gols depois da saída do JV. Não sei se no lance do terceiro gol ele estaria lá. Então eu vejo alguns lances dentro de campo que eu sei que o comportamento está errado. O David não precisava dar o carrinho no lance do segundo gol. Sustenta, espera a volta de todo mundo. Deu o carrinho, abriu uma possibilidade de contra-ataque. O André podia ter interceptado o lance do terceiro gol. O lance do segundo gol, a bola é no canto dele. O lance do terceiro gol, ele poderia ter roubado essa bola. O que é roubar? É quando você está um passo à frente. Porque o que eu falo para eles é que para o Ceará ser protagonista e voltar para a primeira divisão, eles vão ter que ter coragem. Porque eu não consigo ter um orçamento para contratar os melhores jogadores. E todo mundo sabe disso. Então eu tenho que ter o que o Ceará sustenta, que é muito bom para a Série B, em termos de orçamento, mas o cara tem que arriscar, porque quem não arrisca não sai do lugar. Então a minha queixa, às vezes, seja para os garotos, seja para os mais experientes, ou seja para aquela turma do meio, o cara para jogar no meu time, ele tem que arriscar, porque se ele for conservador, ele não vai jogar. Ele pode ter o apoio do planeta, que ele não vai jogar, tá? E eu já estou falando isso porque eu sei que tem muitos jogadores que têm moral, que a imprensa gosta, que o torcedor gosta, mas quem tem que gostar é o Wagner Mancini enquanto ele estiver aqui. Porque eu não fico atendendo pedidos. Eu tenho personalidade para enxergar aquilo que eu quero, as convicções que eu quero. Então, a base do Ceará é boa, ganhou tudo, mas precisa melhorar também. E este também é um assunto que eu tenho para tratar com o presidente. Porque eu não quero ser dono do clube, não, longe disso. Mas eu quero que as coisas funcionem da melhor maneira possível. Então, esses meninos, um exemplo, o PV entrou muito bem. O Jonathan, no jogo lá contra o Botafogo e Ribeirão, entrou bem. Então, esses vão ganhando espaço. O JV, desculpa, né? Não o PV. Então, não sei se eu me alonguei muito, se deu para entender, se eu respondi tudo, mas, enfim, isso é o que eu penso, essa é a minha cabeça. Está aí a entrevista coletiva de Wagner Mancini
após a derrota do Ceará para o Juventude por 3-1.